Olá, estamos então em mais um evento aqui do Centro de Mediação da Ambra e hoje nossas convidadas, a Raíssa e a Olívia, vão nos brindar aí com seu conhecimento a respeito da mediação escolar. Só para que vocês entendam, quem está nos assistindo, que sejam bem-vindos. Quem quiser participar dessa roda de conversa conosco na sala do Zoom, o link está no chat do YouTube, tá? Então é só vocês entrarem na sala que vão dar permissão aqui. Só pedimos que deixem as câmeras abertas e os microfones fechados, tá? E aí a gente vai interagindo conjuntamente com vocês. Bom, deixa eu apresentar para vocês essas duas mulheres fantásticas. A Raíssa, mediadora pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do IMAP, advogada das famílias e das sucessões pela PUC, especialização em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduada em Justiça Restaurativa. E a Olívia, mediadora civil, familiar e formadora de mediadores pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, fez mediação de conflitos em contexto educativo pela Universidade Lusófona, mediação emancipadora responsável pelo IMAP de Portugal e pós-graduada em psicopedagogia clínica, e psicologia clínica, desculpa, e especialista em gestão da educação pela PUC. E essas duas formaram aí, criaram o Espaço de Pensamento, que é um espaço justamente para trabalhos e processos de aprendizagem, construindo aí conhecimento e trocando ideias, porque elas gostam muito disso, de trocar ideias com o pessoal, e fazem um trabalho muito bacana, e esse é o propósito, né? O nosso propósito aqui, e é o propósito delas também, é disseminar conhecimento, né? Que a gente, nós como mediadores e as pessoas que trabalham em áreas afins, tenham condições, né, de melhorar na questão da comunicação, na questão das relações, né, de tudo que é importante para o mediador e que é importante para a pessoa, né, na sua vida, no seu dia a dia. E elas trabalham muito também nesse espaço de pensamento as questões escolares, né? E é isso que hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui. Nós tivemos há dias atrás nosso primeiro evento aqui do Centro de Mediação, que foi com o Henrique Ferrari, que nós abordamos exatamente a questão do advogado, né, da colaboração do advogado nessas questões nesses momentos difíceis, né, que foi primeiro a pandemia, onde as famílias, né, todo mundo se relacionou, passou a se relacionar de uma maneira diferente. E nas escolas também não foi diferente disso, né? Nas escolas ficaram os alunos muito tempo sem aula na questão da pandemia, quando retornaram, né? Muita coisa, até a própria criança já também está diferente, as relações estão diferentes, né? E agora também essa questão das enchentes aí, dessa tragédia do Rio Grande do Sul, que também, né, tem escolas que nem outras escolas que algumas famílias perderam suas casas, né, sua referência e outros não. Como é que se relacionam essas crianças, né, em que uns têm tudo, outros perderam tudo? Como é que se relacionam a essas questões também com os pais, né? Os pais que estão que perderam tudo, vou pagar a escola, não vou pagar a escola, vou pagar comida, né? É uma situação bastante complicada, né? Então, por isso que a gente trouxe esse foco na questão da advocacia e da mediação, e agora também na questão escolar, para que a gente reflita, né, e veja qual é o melhor caminho, né, de tratar essas relações, de conversar com essas pessoas que estão passando por tanta dificuldade, né, e dentro da escola não é diferente, né? Então, bem-vinda, Olívia, bem-vinda, Raíssa. As portas do Centro de Mediação da Ambra estão abertas para vocês. Fiquem à vontade. Obrigada. Obrigada, Lu. Vou começar dizendo que é um prazer estar aqui com vocês. Sempre, como tu bem colocaste, faz parte dos nossos valores, esses espaços, estar nesses espaços de troca com outros mediadores, mas também disseminar isso que a gente acredita, né, que é a mediação e a mediação em contexto educativo, que faz todo sentido para a gente estar aqui hoje para falar sobre esse tema. Muito obrigada.
Oli, posso seguir? Tu quer dar um oizinho? Não, também quero dar um oi, dizer que é com muita satisfação mesmo que nós recebemos este convite, não é? Tanto Raíza como eu, a gente adora falar sobre práticas restaurativas e mediação escolar. A gente acredita demais nesse tema, né, Ra? A gente realmente olha para isso como uma grande possibilidade, né? Uma grande oportunidade. E agradecemos a Lu pela lembrança, então, de ter convidado o Espaço de Pensamento para estar aqui com vocês hoje. É isso. E, então, acho que a gente vai começar pensando. Quando eu e a Olivia, a gente começou a pensar a partir de onde que a gente vai abordar esse tema, né? Que é como a mediação escolar contribui na relação entre família e escola em tempos difíceis. Daí a gente pensou que seria interessante a gente refletir sobre do que a mediação trata, né? Ela geralmente, quando as pessoas buscam a mediação, elas não estão falando de coisas que sejam fáceis. Elas estão buscando o mediador porque provavelmente tem questões relacionais que não foram superadas naturalmente por elas, né? O que eu quero dizer com isso é que, independente da situação que nós aqui no Rio Grande do Rio Grande do Sul estejamos passando, quando nos buscam como mediadora, como mediador, já é para tratar de uma questão que é desafiadora, né? Que por si só é desafiadora. Então, dito isso, eu gostaria que a gente fizesse, então, um paralelo. Eu e a Olivia, a gente queria convidar vocês para que a gente fizesse esse paralelo entre as questões desafiadoras que nós encontramos na nossa vida, enquanto mediadoras, com os desafios que a nossa sociedade atual está enfrentando. E aí a gente traz a situação do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos enfrentando as consequências hoje do maior desastre climático já vivido pelo nosso país, em regiões urbanas e rurais. E é importante a gente falar que é o maior desastre climático, porque muitas vezes as pessoas têm comparado isso que a gente tem passado aqui com o que acontece com as queimadas no Pantanal, ou com o que aconteceu com as barragens, né, Brumadinho e Mariana, que são tragédias, assim, igualmente lamentáveis, né, e avassaladoras, mas que são ações do homem. E o que a gente passou aqui foi uma tragédia climática, né, independente, assim, de uma ação específica direta do ser humano. Fora que as pessoas diretamente atingidas superam em números disparado o que atingiu Brumadinho. A gente teve 272 pessoas atingidas diretamente. Se a gente for pensar em ampliar isso para suas famílias, a gente chega em umas 2.000 pessoas, né? E quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, a Defesa Civil nos traz um número de 2,3 milhões de pessoas diretamente atingidas. Eu acho importante que a gente tenha essa dimensão para vocês terem ideia do quanto as famílias, as escolas, os contextos que a gente está, a sociedade que a gente está localmente inserido aqui, está realmente afetada. Então, é algo que nós, da comunidade gaúcha, estamos sentindo diretamente. E uma quarta coisa fato, né, que as pessoas sempre lembram e que a Lu comentou agora no início da nossa conversa, foi a pandemia, que aí a gente está tratando de um trauma coletivo global. Na pandemia, todos nós também fomos atingidos. E a gente vem enfrentando os reflexos disso e as consequências até hoje. Então, aqui a gente, acho que é importante trazer esse contexto de situações diferentes de trauma, onde a mediação e o comportamento de mediador pode nos apoiar nessas tratativas, né? O que é diferente entre
nós mediadores que fazemos o nosso trabalho no cotidiano, então, para o mediador que está trabalhando nesses tempos desafiadores. É que nós também estamos inseridos nessa sociedade afetada e traumatizada. Então, o nosso cotidiano também está atingido. Pode ser que eu não seja uma mediadora que estou diretamente atingida, mas eu estou dentro dessa sociedade. Então, os cuidados que eu tenho que ter quando eu estiver atuando dentro de uma situação que está exigindo que a minha profissão esteja em atuação, né, enquanto mediadora, eu devo ter os cuidados redobrados, aqueles cuidados que a gente sempre tem de pensar sobre o não julgamento, porque de alguma forma a gente sabe pelo que essas pessoas estão passando. Veja bem, eu disse de alguma forma, né? A gente nunca sabe sobre o que o outro está passando, mas eu estou dentro dessa comunidade que está fragilizada e afetada. Então, eu, enquanto mediadora local, dessa região que passa por um trauma coletivo, eu sinto que a mediação tem uma das melhores maneiras de acompanhar as pessoas que estão passando por esse momento, que é a escuta. E é sobre isso que eu e a Olivia gostaríamos de expor aqui nessa roda de conversa e trazer para vocês a importância da escuta do mediador. Para mediarmos, nós temos que escutar. E pessoas em contextos de trauma sentem muita necessidade de falar. Eu vejo isso assim por mim mesma, eu e a Olivia, a gente conversa bastante sobre o quanto a gente se afetou durante os primeiros momentos da enchente, o que a gente fez, como a gente fez, o que a gente podia fazer para ajudar mais as pessoas. Então, a gente que não foi diretamente atingida já sentia a necessidade de falar sobre isso, né? Então, tu imagina as pessoas que a gente escutou nesses momentos. Essas pessoas estavam precisando dessa escuta. Então, é importante que a gente esteja ali, de alguma forma, disponíveis, com presença, trazendo aquilo que a gente sabe que o mediador sabe fazer, que é aquela escuta sem julgamento, com acolhimento, que é tão necessária para que a gente possa aí abrir a possibilidade de poder apoiar essas pessoas que estão precisando. Quando a gente fala nisso, a gente percebe que dentro desse contexto algumas coisas mudaram, né? As escolas, elas passaram, muitas delas, a serem abrigos. E aquelas que não viraram abrigos, levaram lá para dentro esse assunto. E esse assunto que eu quero também que a gente possa falar mais sobre isso, que agora eu engatei uma quinta que saí falando, mas dentro dessas escolas a escuta de todas essas pessoas que, como nós, né, estão passando por essa situação atual agora, que é de reconstrução, essa escuta precisa ser feita. Então, nós, enquanto mediadoras, acredito que temos aí algo que só a mediação, não vou dizer que só a mediação, né, mas que a mediação sabe oferecer. Que mais, Oli? Bem, então, acho que, assim, ratificando o que a Raíza trouxe, né? Nunca vão buscar um mediador por uma questão de educativa, porque a mediação escolar, ela tem essa função educativa, mas não necessariamente a primeira busca não é por isso, e também não é para se fazer alguma coisa preventiva. Sempre quando vem atrás do mediador, é já porque o conflito está instalado, as dificuldades estão colocadas e não se consegue um lugar de conforto para as pessoas que estão ali. Então, nós normalmente somos chamados para isso, o mediador,
não necessariamente o mediador escolar, né? A nossa chegada, a nossa aproximação, a nossa forma de acolher, efetivamente é poder escutar. E a gente ainda tem um panorama que nos conforta, que é a nossa primeira demanda é poder escutar a todos, né? Então, sendo a escola um micro-organismo social, tendo a escola ali dentro, tudo que está acontecendo do lado de fora também está acontecendo ali dentro, né? Seja questões culturais, questões religiosas, questões de gênero, questões de etnia, o que for ali dentro da escola vai acontecer. Então, a nossa ideia é sempre poder escutar. Bem, as escolas, quando a Lu nos traz família, escola e mediação, né? Essa proposta para se poder falar nisso, o nosso entendimento é como ficam agora essas escolas abrigo, né? A gente tem diretores que estão abrigados, a gente tem equipes diretivas, profissionais de equipes diretivas que estão abrigados. A gente não está falando de escola pública ou escola particular, a gente está falando de escola, a gente está falando de mediação escolar, de escuta colaborativa, né? De escuta acolhedora, de escuta amorosa, sem julgamentos, né? Sem aquelas coisas do tipo, vai passar, vai ficar tudo bem, o tempo vai dar conta disso, sem emitir juízo sobre essas falas, mas simplesmente, realmente uma escuta acolhedora, não é? Então, essa ideia que a gente tem da escola, do mediador, enquanto esse meio do caminho, é realmente disponibilizar essa possibilidade para que as crianças, não só, para que os funcionários, não só, para que as famílias e para que a equipe diretiva possam falar sobre isso. A única maneira que o humano tem de poder acomodar as suas dores é pela fala. Não existe uma outra forma de ressignificar uma dor mais profunda do que não pela fala. E o que a gente sabe? A gente sabe que quando o problema é pequeno, menor que eu sou corajosa, vou lá e resolvo. Quando o problema é maior do que eu fujo. Então, o mediador, na disponibilização da sua escuta, ele tem que estar pronto para as duas coisas. Ou para acolher quem está fugindo, porque é grande demais e eu não estou conseguindo dar conta disso. Ou aquele que está indo à luta, não, mas eu vou de novo, e eu já tirei um, eu tiro dois, eu tiro 10, eu tiro 30, porque ele se sente em condições de poder corresponder a essa demanda. Quando em seguida, assim, da questão da enchente, né, que teve a gente, quem podia, e eu fui uma das pessoas de ir lá para o Pontal, as pessoas não queriam que tu desse nenhuma palavra de retorno, elas queriam falar, as palavras eram lançadas, assim, jogadas, eu acho que da mesma maneira como a água levou tudo, elas queriam que aquelas palavras saíssem de dentro delas para aliviar um pouco daquele sofrimento, e o nosso papel de escuta não era só de escuta, né? Era de olhar, era um corpo disponível a ouvir, era uma atitude disponível a acolher, né? Eu acho que tudo isso vem de um lugar que nos representa na escola, né? Essa possibilidade, o conflito sempre existiu, sempre vai existir, né? As dificuldades maiores do que a realidade de conviver também existem dentro da escola, não necessariamente essas catástrofes hecatômbicas que a gente está vivendo, porque, por favor, pandemia e enchente foram grandes, né? Mas tem lá suas dificuldades que fogem da rotina e que a gente precisa poder chamar o sujeitinho e vamos conversar sobre isso. Conta para nós o que tu está sentindo, mas eu perdi tudo. Foi tudo água abaixo. A minha casa foi devastada. Tá bem, então me conta, não tudo que tu perdeu, mas o que tu está sentindo em relação a isso? Como é que tu pensa que tu segue daqui em diante sem estas coisas que se foram? Como é que a gente pode fazer para contribuir contigo nesse teu momento?
Então, sempre, no meu entendimento, acho que no entendimento da Raiz e na nossa perspectiva de trabalho, a escuta é a melhor ferramenta. A melhor ferramenta. Até porque cada uma pessoa, as pessoas são únicas, cada uma vai trazer de uma realidade, provavelmente que eu não conheço, né? Porque a realidade que eu consigo dar conta é a minha, a do outro é do outro, e só se ele me contar para eu poder entender, né? É a melhor ferramenta que a escola pode usar em situações tanto de tragédia como a que a gente está vivendo, como as da pandemia que a gente viveu, crianças que hoje estão no primeiro, segundo ano e que fizeram os 2 últimos anos da escola infantil em casa, são momentos da vida de total convivência, construção de social, sociabilização, enfim, objeto permanente, estavam em casa, na TV, né, olhando pelo vídeo. Então, ainda são coisas que a gente está tendo que lidar. O que eu acho, assim, para encerrar essa introdução, assim, mais importante é que a pior coisa que pode acontecer em qualquer cena de fala e de escuta significativa é o esquecimento. É a pessoa vir te trazer o sofrimento e aquilo tudo que ela está vivendo. Então tá, então eu já ouvi e acabou. Eu acho que essas tragédias, o que pode doer mais é serem esquecidos do que o que de fato aconteceu. Eu fui a Minas Gerais em 2000 e não me lembro, acho que 21, né? 21 por aí, 21, 22. E o maior sofrimento em Mariana é que as pessoas lá em Mariana, naquela época, 2022, não lembravam mais o acontecido, né? E aqui em Porto Alegre ainda se fala disso, no Brasil ainda se fala disso e tem que se estar atento a isso, né? Mas lá, uma das dores que vieram foi essa. Então, a escuta disponível, sincera, a entrega acolhedora, amorosa, tu faz diferença para mim, né? Eu estou aqui nesse momento para ti. Então, eu acho que conseguimos pelo menos colocar o tema dentro da escola, família e as grandes catástrofes, né, Rá? O que que tu acha? Enquanto tu vinha falando, eu lembrei de algumas coisas que a mediação me remete, né? Tá Que bem. é a adaptação e a flexibilidade. A mediação, ela é algo que a todo momento a gente tem que se adaptar àquelas histórias que estão sendo contadas, porque a gente não sabe o que a pessoa vai nos contar. Então, e a gente vai também sendo flexível no sentido de como que eu vou seguir daqui para frente com o que estão me trazendo, né? E dentro da escola, a gente tem isso o tempo inteiro. Não só com os alunos, né? Mas como que o docente reage às intervenções ali entre os alunos, como que acontece alguma... como fazer quando acontece algo dentro do pátio. E quando a gente traz esse assunto para dentro da sala de aula, para dentro da escola, quando a gente abafa ele, a gente acaba colocando como se a gente estivesse numa panela de pressão, né? Que está prestes a explodir. Então, quando a gente oferece esse espaço de adaptar o imprevisto, de ser flexível a, de repente, o calendário, porque frente a uma catástrofe como a que a gente está passando, e essa que a gente passou, tudo teve que se flexibilizar de alguma forma. E que é característica maior da mediação do que essa, né? De estar flexível ao que as pessoas querem e estão disponíveis a fazer. Então, isso me remeteu, a tua fala me remeteu bastante a essas características que a gente tem na mediação. Tá com o microfone fechado, Olivia. Para agregar isso que tu está trazendo, eu acho que uma questão importante assim de se colocar sobre mediação em todos os aspectos, mas aqui para nós, especialmente a questão da mediação escolar, é que não importa
necessariamente se ela vai trabalhar com a resolução de conflito ou se ela vai trabalhar com uma convivência cidadã. Ela faz sentido à medida que ela reúne as pessoas para falarem o que pensam e o que sentem. E isso vai fazer uma grande diferença social. Há pouco eu estava ouvindo a Elizabeth Pinto da Costa, da Lusófona, e ela sempre traz com muita ênfase a questão, né, de tu poder falar na primeira pessoa. Eu penso, eu sinto, eu gosto, eu quero, e não na segunda pessoa. Porque tu pensa isso, tu fala isso, tu sente isso, tu. Entende? Tu sai daquele lugar de poder te conhecer melhor e poder conhecer melhor o outro. E o mediador é esse que está sempre atento, para que se possa fazer falas de dois, de dupla, que seja, ou de grupo, mas todos falando na primeira pessoa. O que é importante para si, o que está sentindo. Uma mesma casa que a água tenha arrasado, cada um dos moradores tem um tipo de entendimento. Cada um dos moradores tem um tipo de perda. Então, poder receber essa família na escola e poder reconectar essas pessoas que, por algum motivo, se perderam na água, se perderam na enchente, é um trabalho de mediação escolar e é uma aproximação escola-família, né? Quando tu entra dentro de uma escola-abrigo e tu disponibiliza escutar, por exemplo, a orientadora educacional que está ali, gente, aquela profissional se formou para atender as famílias e a comunidade, e ela está ali abrigada. E alguém chega ali e diz, não, mas é super importante saber o que tu está sentindo com tudo isso. Então, é aí que mora a diferença. É aí que mora o aspecto educativo, é disso que eu me refiro, da mediação de conflitos em contexto educativo. É uma contracultura à crítica, é uma contracultura ao autoritarismo, é uma contracultura. Não, eu sei o que tu está pensando, eu sei o que tu está sentindo, fica tranquilo, isso vai passar, Deus ajuda, fica nada religioso, é no sentido de fora para dentro, entendeu? Algo muito grande, milagroso vai acontecer e vai resolver teu problema. Então, é disso que se fala. É a pessoa saber que a resposta mora dentro dela. E que ali é que está a verdade única que importa para sair desse horror que viveu. Uhum. Por isso, de novo, eu trago. Se o problema é muito grande, eu fujo. Se o problema é pequeno, eu enfrento. Mas tanto o medo paralisante, ou o medo preventivo, ou a coragem, mora dentro de cada uma pessoa de um jeito único. Essa é que faz a diferença da escuta da mediação. Diz Lu. Não, eu acho interessante, vocês trouxeram pontos bem difíceis até, né? Porque assim, quando a gente fala, né, e diversas vezes já nos reunimos para falar disso, de projetos de mediação escolar ou uma ação de mediação escolar, nesse momento, né, o que vocês trazem, assim, é uma reflexão mesmo, e aí entra a flexibilidade da mediação, né? Nada disso faz sentido, porque a gente não consegue levar nesse momento uma ação montada ou um projeto montado onde acontece exatamente isso, né? O coordenador está sem casa e essa pessoa é que normalmente orienta a criança e ela está precisando de orientação Tá? também, né? Então, como é que nós, mediadores, né, ou uma equipe de mediadores que vai trabalhar com mediação escolar. Olha só a responsabilidade. Eu sempre acho que tem que ter tremenda responsabilidade, né? Eu falo muito nisso. Mas mais ainda porque a gente tem que ter um plano B, C, né? Vários planos, porque a situação ela nos impõe um outro cenário diferente daquilo que a gente se propõe numa mediação escolar, né? E é bem o que tu trazes, né, Olivia, a questão do abrir o coração, é escutar, não, esquece todo o resto, né? Porque eles estão precisando nesse momento é disso. Então, como mediador também, né? Porque e aí o que a Raíssa também falou, eu achei muito interessante isso, né? Esse enfoque.
nós também somos afetados, né? Talvez não diretamente, talvez não tenha levado as águas à nossa casa, né? Não tenhamos perdido ou tenhamos perdido a casa. Então também tem isso, né? Se é um mediador que também tem essa perda, como é que ele se prepara para ajudar essas pessoas que estão precisando, né? O coordenador que precisa para ajudar a criança que precisa, e é uma sucessão, né, de necessidades aí que a gente tem que estar muito preparado para atender essas pessoas, né? Porque são seres humanos e nós não somos, né? Isso a Olivia talvez sim, né? Mas nós não somos psicólogos, né? Nós também temos que cuidar para não invadir essa barreira aí que não nos pertence, né? Que nós não somos esses profissionais, a nossa função é outra, né? É a escutativa, sim, mas sem fazer qualquer tipo de, né, intervenção com aquela pessoa, mas simplesmente saber escutar e saber acolher. Eu acho extremamente importante isso, interessante e às vezes até perigoso, né, se a gente não tiver realmente preparado, porque essa pessoa pode depositar em nós, né, nos mediadores, uma confiança ou uma esperança que nós não somos capazes de proporcionar nada a elas, a não ser isso, né? Essa escuta, Lu, esse carinho, essa acolhida. Então, eu queria ver de vocês esse ponto, assim. pois então eu vou pegar um gancho ali que tu falou, que eu acho super... Primeiro, eu não sou psicóloga, eu sou psicopedagoga. Ah, Então, psicopedagogia. onde é que eu trabalho? Eu trabalho com as aprendizagens, todo tipo de aprendizagem, desde o bebê que aprende a mamar até o idoso que aprende a usar um aplicativo ou tem que começar a usar uma bengala, tudo que precisa aprender, né? Então, o meu é psicopedagogia, que namora bonito com a mediação, né? Muito. Tranquilamente faz um namoro muito legal. Mas, Lu, quando tu traz ali, eu acho muito importante uma coisa que tu trouxe, que foi a questão da responsabilidade do mediador. Sim, por quê? Porque a escuta, ela tem um efeito terapêutico. Tu não está fazendo aquela escuta com qualquer finalidade de terapia, de que a pessoa possa escutar, ressignificar, enfim. Não, tu está fazendo uma escuta livre, amorosa, acolhedora. A Olivia? Eu acho que tranquilo. As dificuldades vividas pela fala. Então, é inegável que a pessoa, quando ela está falando, ela está se beneficiando de uma questão terapêutica. A mediação, a gente sempre falou e vai continuar falando que ela tem um efeito terapêutico, mas cuidado, ela não é uma terapia. Como é que a gente percebe isso? Quando a pessoa está mais preocupada em estar com o mediador do que necessariamente dar conta da sua dificuldade. Quando ela está mais preocupada, mas e esse mediador ele vem? Não, mas ele vai estar comigo, ele vai. Existe um viés de confiança, mas terminado o trabalho, terminado o trabalho. Aí eu sempre gosto de trazer o professor Vesula, né? Eu sou tiete do professor Vesula, mas é disso que ele fala, entendeu? O mediador tem que estar presente durante todo o processo e o procedimento de mediação, mas conforme vai se encaminhando para o final e conforme termina a mediação, esse mediador tem que ser biodegradável. Ele se esvai, não tem necessidade de saber o nome, nem isso, nada daquele mediador. Ele tinha aquela função ali naquele momento, cumpriu biodegradável. Eu acho perfeita assim essa colocação do professor Vesulo. Então, eu queria só, Lu, ratificar o que tu disse. A questão da responsabilidade é muito importante para que ao final da mediação não seja o teu nome ou a tua figura ou a tua pessoa que fique, mas que fique o que eles conseguiram construir. E se a gente pega a mediação em contexto educativo, a gente sabe que a gente entra para passar a autoridade que já é deles, para que eles possam fazer esse exercício de autoridade própria, né? Porque a autoridade é otorgada pelo grupo,
diferente do autoritarismo, que é o sujeito que se empodera, para que eles possam. A gente entra, faz a proposta, conversa sobre as questões daquela escola, que pode ter uma escola na mesma quadra e as questões vão ser diferentes, para depois a gente ir embora. A nossa ideia não é ficar. Então, a mediação escolar tem muito dessa coisa que o professor Vezula traz, que é do biodegradável. A gente entra, apresenta, ajuda a pensar, e depois que estiver tudo pronto, a gente sai fora e eles seguem fazendo esse trabalho. Então, era só para trazer essa questão da responsabilidade e das questões terapia e terapêutico, né? Sim, tem um cunho terapêutico pela possibilidade de fala, de drenar aquele sofrimento, né? Não é o que aconteceu, a enchente propriamente dito, mas é o que aconteceu dentro da gente durante a enchente, né? Esses dias eu estava, foi lá no auditório, né, Raíza, que eu ainda comentei, eu disse, sempre me considerei uma pessoa assim muito proativa, muito aquecida, muito calorosa, sempre fui desse jeito. E nesse período de maio eu estava úmida. Qualquer uma notícia que chegasse, eu ficava encharcada já. Eu estava com dificuldade de buscar os meus lugares quentinhos para me aquecer. Então, são as coisas que a gente vai se percebendo, né? E agora não, agora já estou com sol de novo, mas eu tive dificuldade. Eu te conheço assim. É, Mas foi, e a gente estava conversando lá no auditório, eu estava dizendo, se tu viesse, Lu, perto de mim, tu sabe que é minha tia ou não sei o quê, minha vizinha, aquilo me pegava de outro jeito, entendeu? Eu saía mas dessa posição e vinha para cá, sabe? isso É, mostra eu que acho realmente, né, atingiu a todos, né? Indiretamente, sim, a gente tem muita gente aí abalada em função do que aconteceu, né, nessa tragédia da climática aí em Porto eu Alegre. acho que era dia 10 ou 12 de maio, recém, e eu estava vendo televisão e dizia assim, ó, chegou um container com doações da Itália para o povo gaúcho. Quando ele disse para o povo gaúcho, eu disse, meu Deus, é verdade, isso está acontecendo. Um container com doações italianas para o povo gaúcho, E né? esse teu é verdade está acontecendo é o choque de realidade que a gente teve, que todos nós tivemos, né? É. Eu tenho uma pergunta interessante aqui, que veio por WhatsApp de uma amiga, e ela pergunta o seguinte para vocês: nessa situação dentro da escola, se procura, né, na hora da enchente, por exemplo, né, no auge do acontecido, se procura atender primeiro os adultos, né, os professores que possam estar também passando por esse problema de perdas, ou a criança? Olha, eu diria que numa situação de momento, né, de trauma, é essa situação que ela está colocando, no momento que está Sim, acontecendo? eu entendi, assim, no momento das enchentes, então eu entendo que é no momento da tragédia, né? Na hora Uhum. do explodiu, né? Quem é que a Nosso, gente atende primeiro? por uma questão, eu acredito que e aprendemos, né, que de necessidade, a criança ela vai ser atendida primeiro, né? Que tipo de atendimento é esse? Se ela precisa ser socorrida no sentido de sua vida está precisando disso, uma questão de ansiedade, às vezes a gente precisa fazer uma escuta muito presente para uma criança, eu daria essa prioridade, né? Mas eu acho que vai muito questão de necessidade mesmo que a gente vai ver ali naquele momento. Não, às vezes as crianças acabam nos sendo muito mais serenas que os próprios adultos, né? O adulto já tem ali a sua cabeça muito mais contaminada, digamos assim, por pensamentos que a gente sabe que nos assombram. Então, vai com certeza depender do que a gente vai estar vendo. Nessas situações dentro da escola, como que eu vou dizer? As escolas que a gente tem hoje e teve naquele momento, elas se transformaram em abrigos, né? E a gente transformou esses espaços em espaços de escuta e acolhimento. Então, ali as pessoas já tinham passado do primeiro momento de trauma.
elas já estavam no segundo momento, elas estavam entrando no momento de estar segura. Então, tem o salvamento e tu vai deixar essas pessoas seguras em algum espaço. Os espaços escolhidos foram algumas quadras de futebol, algumas escolas, enfim. Agora, se a gente vai pensar dentro de um contexto onde as coisas já estão voltando à normalidade, e dentro da escola a gente tem aí um adulto ou uma criança que ainda está em situação de intensidade de sentimentos, emoções, não sei se tem, todos serão atendidos, né? Acho que vai muito da visão do mediador, né? O atendimento, eu acho que é bem nisso da escuta, do acolhimento dessas pessoas. E essa pergunta me fez lembrar de uma coisa. Muitos abrigos não, muitas escolas que foram fechadas, em bairros que foram inundados aqui de Porto Alegre, realocaram os seus alunos em outras escolas. Então, tivemos muitas escolas aqui recebendo alunos de fora, de outras comunidades, dentro de outras realidades, né? E isso precisa ser muito bem acolhido, né, pela direção, porque tu vê que podem ser realidades igualmente. Estamos dentro de um trauma coletivo que todos passamos, mas um perdeu a escola e outro está vindo ficar aqui, né, nesse lugar. Então, tem todo esse acolhimento também que muitas escolas acabaram fazendo quando recebem esses alunos realocados. Então, existe esse trabalho também. Está existindo e já existiu. Tem muitas escolas aqui, principalmente do município, que estão recebendo pessoas crianças, adolescentes de São Leopoldo, Canoas, e estão sendo acolhidas nesses espaços. E esses espaços de escuta são extremamente importantes. Então, não sei se só deixei mais confusa a pessoa em mais dúvida, Não, creio que mas não. é que o trauma, essas questões de trauma têm realmente fases, né? Então, Não, é interessante também, agora eu ouvindo a tua fala, essa criança, né, que vai é realocada para outra escola, ela além do problema, né, familiar, da residência, né, ou a própria escola, que é a sua referência, seus colegas, né, que teve essa perda, ela tem a adaptação ainda também na outra escola, né? Quer dizer, além trauma e adaptação, tudo junto. Né? Então, que atenção especial, né? Essa criança realmente precisa. E aí também tem um pouco, né? Tu falaste, Raíssa, e que bom que tem, né, isso, porque a criança, ela ainda carrega uma inocência, né, e aquela coisa, assim, posso estar falando bobagem, né, não sou psicóloga, mas eu imagino que, assim, tenha essa coisa meu pai e minha mãe que vão cuidar de tudo, né, vai dar tudo certo, aquela inocência, vai brincar no meio daquela confusão toda e tá tudo certo, né. Agora, o adulto não, o adulto tem essa responsabilidade. Eu tenho que dar comida para o meu filho, eu tenho que achar um lugar para dormir, né? A família toda, ou às vezes não é um filho, é dois, três, né? Então, realmente, o adulto precisa de uma atenção. Não sei se em primeiro lugar do que a criança, né? Mas ele carrega a sua responsabilidade própria e da família, dos filhos, né? Então, é bem complicado, por isso que eu achei interessante trazer esse tema, tanto do lado, né, da outra entrevista que já fiz com o Henrique, que é a questão de como o advogado pode ajudar nessa hora, né, em trazer para a mediação e não seguir num processo que vai levar anos, a pessoa precisa daquilo, né, de uma solução mais imediata, como as relações na escola, quer dizer, e isso são dois pontos aí que a gente está trazendo, mas existem inúmeros, né, porque tem gente perdida para todo lado em relação a isso, porque ninguém espera e ninguém estava preparado e ninguém tem, né, aí um projeto, nem um programa de prevenção a enchentes, né? A gente nem imagina deveríamos, uma né? coisa Mas não dessa temos. magnitude, Aham. né? Nunca se imaginou uma coisa tão grande assim, né? Que tivesse resultados tão catastróficos da maneira que foi, né? Agregar uma questão ao que vocês duas trouxeram agora, com relação a adulto ou criança, né? Eu escutei o depoimento de um bombeiro carioca,
O batalhão dele está aqui no Rio Grande do Sul, trabalhando na reconstrução, mais precisamente em Canoas. Eu não vou lembrar o nome da escola, mas me marcou assim que ela é toda azul. Eles terminaram as pinturas, eles terminaram pinturas externas, internas, receberam classes novas, cadeiras. A fala dele vem de encontro ao que nós estávamos conversando agora. A repórter pergunta alguma coisa do tipo: ah, então vocês estão priorizando as escolas ao invés das casas, né? A reconstrução das escolas ao invés das casas. Ele, sim, porque quando a escola está em pé, as crianças estão dentro da escola e por estarem ali, elas disponibilizam então seus pais para chorarem, fazerem e construírem. Então eu achei linda assim a colocação dele de por que primeiro a escola e depois a casa. Então acho que tem um pouco disso da escuta, o adulto ou a criança, eu entendo como mediadora escolar que isso não passa pelo meu filtro. Isso realmente passa pelo filtro de quem está precisando. Então, chegou, tu acolhe, adulto ou criança. Mas ele traz essa questão da escola como prioridade e depois as casas. Achei incrível isso. Era só para agregar valor ao que vocês estavam falando. Espero ter contribuído. Há umas duas, falando em espaço de escuta, isso que tu falou, Oli, e a Lu também, mas o que tu disse me... Porque eu abri um espaço de escuta dentro de um abrigo esses tempos, né, para mulheres. E a frase que mais me impactou foi: aqui eu posso chorar. Porque ela, na frente da filha e dos filhos, ela é a pessoa forte que vai dar conta de tudo e que vai conseguir. Então, ela agradeceu, assim, o espaço que ali ela podia falar sobre o que estava acontecendo e ela podia chorar. Então, estava ali represado, né? Muito tempo de um sofrimento mesmo, porque o choro ele é um regulador das nossas emoções. Claro. Então, quando a gente coloca para fora, a gente também está se autorregulando para poder estar ali presente para os nossos filhos, para quem convive com a gente, né? Então, tu imagina dentro de um espaço onde tu está dormindo, né, com outras pessoas, com os teus filhos ali e eles poderem ir para a escola e ter essa escola cuidada, pintada, bonita, e tu poder reconstruir a tua vida, então isso também faz parte, né? Mas a sensibilidade dele, entende? Uhum. Ele é bombeiro, ele lida com Ele é um situações ser humano. extremas, assim, incêndios, enchentes, um ser humano, e dentro de uma sociedade como a nossa, que ainda tem essas questões de gênero muito costuradas, ele em público, ele diz para que elas possam entrar dentro de casa, chorar, reunir suas... Então, toda a sensibilidade que vem é dessa escuta que a gente fala, né? Uhum. É, Sim. que interessante isso, né? Esse tema a gente ficaria aqui, né? Até Ih! as 10 da noite. Mas já estamos indo aí para o nosso final de horário, não quero prender vocês aí também, além do combinado. Esse tema realmente é muito importante, né? E há uma preocupação, e eu acho que a gente, nessa conversa, assim, deu para perceber que não importa, né? Se tu tem um projeto determinado, se tu tem uma ação determinada, não importa, nessas horas de difíceis, né? Que a gente quis se referir, né? A enchente, a pandemia, ou seja lá, outra situação que possa acontecer, né? É estar pronto, né? Se doar para essas pessoas nesse momento. Não precisa ser nada montado, nada programado, mas estar de coração aberto, né? E eu acho, também concordo com vocês que a escuta é uma ferramenta, assim, importantíssima, fundamental, né? E indispensável, né? Então, eu deixo a cada uma de vocês aí um rápido momentinho para se despedir e dar uma palavrinha final e a gente encerra com tristeza aqui, porque eu adorei essa conversa, a gente, né, Querido. iria muito longe aqui de aprendizado e trocas de ideias, mas são sempre bem-vindas aqui, né, e depois a gente faz aí um fechamento. Olívia, te passo a palavra. Tá bem. Eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade de poder, primeiro, agradecer a figura da Lu, nossa parceira, nos convidou, nos deixou muito felizes,
e principalmente por valorar, né, esse trabalho que nós tanto acreditamos, que é poder falar sobre a mediação de conflitos em contexto educativo. Acho importante a gente poder colocar todas as possibilidades da mediação escolar em situações de tragédia, mas deixando sempre claro que, como uma cultura de mediação e com a sua função educativa, ela pode entrar dentro da escola para costurar junto com o conteúdo programático, para costurar junto com o regimento interno, junto com o PPP. Quem decide isso é a direção, é a equipe diretiva. O nosso papel é só apresentar as possibilidades para que se possa mais e mais trabalhar a escuta e o fator preventivo da mediação. Acho que esse é o recado maior. Raíssa, Quero também agradecer, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Passou muito rápido. Eu fiz uns apontamentos de umas coisas que eu queria comentar, vamos deixar para um momento extra, né? Mas penso que qualquer projeto de mediação sempre vai ser muito valioso na medida que a gente, enquanto pessoas que sabem o que estão fazendo ou que podem fazer, quando a gente se coloca disponível já com esse conhecimento que a gente tem, e flexível às adversidades que vão aparecer dentro desses contextos de desafio, né, de dificuldade, é o que é mais importante, o nosso conhecimento na prática, com disponibilidade para essas pessoas que estão ali precisando do que a gente puder oferecer dentro dessa temática de trabalho que a gente gosta, né, de fazer. Então, para mim é o que é mais importante, assim, na atuação dentro desse contexto de momentos difíceis. Então, muito obrigada também por ter nos oportunizado esses momentos de reflexão e Verdade. obrigada. bom, eu agradeço em nome da Ambra a presença de vocês, em nome do Centro de Mediação da Ambra também agradeço. Com certeza, Raíssa, vamos continuar aí, deixa esses apontamentos aí nesse papel, que a gente vai continuar isso num outro momento, com toda certeza. Esse tema não esgota aqui, né, de maneira nenhuma. Agradeço a presença dos nossos ouvintes. Se tiverem algum questionamento em relação ao tema, pode mandar também através do Instagram do Centro de Mediação. Acompanhem lá também a nossa programação, vem muita coisa bem interessante aí pela frente, então nos acompanham, @mediação.ambra, e todos os eventos são gratuitos e nós estamos aí esperando por vocês. Boa noite a todos e obrigado, meninas, mais uma vez. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.